Olá, meus amigos, está começando mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando sobre o nosso crescimento com Deus por meio deste guia de estudos aqui. Chegamos ao estudo de número 3, Orgulho e Humildade. Você já conheceu pessoas que não ouvem conselhos, tudo que ele faz é melhor e elas acham que nunca estão erradas? Pois então, orgulho. Precisamos ser o quê? Humildes. Então, orgulho ou a nossa falsa compreensão de humildade afetam o nosso relacionamento com Deus. E por isso eu quero trazer uma terceira variável aqui para o nosso estudo, que é a autodepreciação, às vezes confundida com humildade. É a falsa humildade, tá bom? Logo mais, vamos entrar nesse tema e ver como isso interfere no nosso relacionamento para com Deus. Eu quero mostrar o que está ali atrás, um presente que eu ganhei de aniversário. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É um quadro imenso. Vejam só. Tem aqui os três anjos e aqui abaixo uma paisagem. Eu vou colocar este quadro ao lado, mas eu queria mostrar para vocês. Tudo bem? Eu vou colocar na minha sala isso daqui. Eu acho que não saiu tão bem porque o quadro é bem grande e eu ganhei isso de presente de aniversário do irmão Anderson, também apresentador aqui do canal. Então, meu muito obrigado. O dia que vocês nos visitarem, poderão contemplar o quadro. É ali uma paisagem rural e os três anjos de Apocalipse 14, né, com as suas trombetas, com o evangelho na mão, dando as suas respectivas mensagens. Outra coisa que eu gostaria de mostrar é o alcance do nosso canal em inglês. Veja aqui as estatísticas do YouTube das visualizações do Adventism Alive em outros países. Então temos ali, Estados Unidos, Jamaica, Quênia, África do Sul, Filipinas, Canadá, Reino Unido. Nós traduzimos para o inglês. E ali, depois do inglês, ele é traduzido para várias outras línguas. Então, por isso, temos uma prevalência aqui de países de língua inglesa, né? Mas eu tenho ali Trindade e Tobago, Brasil, Zâmbia, Índia. Estamos chegando na Índia. Veja ali, 632 visualizações. Isso é só o começo, irmãos. Queremos crescer. Papua Nova Guiné, Barbados, Guiana, Malawi, Fiji, Santa Lúcia, que eu não sei onde fica, Nova Zelândia, Zimbábue, Bahamas, Ilha Salomão, Botsuana, Peru, enfim, nós queremos entrar na janela 1040 e nossa tradução de árabe, vamos ver como ela está, ou não sei como é a internet desses países, mas alguma coisa nós queremos fazer. Obrigado você que apoia o nosso canal, só estou mostrando aqui um pouco do nosso canal em inglês, como eu estou terminando o mestrado este ano, está me consumindo bastante escrever a dissertação. Eu não estou conseguindo me dedicar à produção de novos vídeos, séries, e não estou conseguindo me dedicar tanto ao canal em inglês, mas é um projeto nosso, pregar a mensagem dos três anjos a toda língua, tribo, nação, como está escrito ali em Apocalipse 14. Para todos os povos devemos anunciar o Evangelho Eterno. Então, muito obrigado você que já ajudou o canal, que Deus o abençoe. Estou mostrando um pouco do que nós estamos alcançando. Utilizamos IA, não é barato, mas queremos melhorar, queremos progredir, queremos atingir mais pessoas. Vamos retomar a nossa lição, Orgulho e Humildade. Eu preparei alguns slides para ajudar a nossa compreensão de orgulho e humildade e autodepreciação. Então veja aí, humildade é a justa estimativa de si mesmo. Tiago, mas eu achei que humildade era você se desmerecer, você usar roupas esfarrapadas, você não pentear o cabelo, você não pintar a casa, ter tudo aos trapos e farrapos. Eu achei que humildade fosse isso. Não. Humildade é uma justa estimativa de si mesmo. Tanto é que a lição aqui, na segunda-feira, conheça a si mesmo. Lembra até um pouquinho Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. É colocar-se no seu devido lugar. Vamos agora ver dois extremos e depois nós vamos comentar.
dois extremos que fogem de humildade. E o primeiro é o orgulho, retratado na lição. É uma percepção distorcida de si mesmo. A pessoa ela tenta colocar-se além ou acima do seu lugar devido. Lúcifer, o que ele diz lá em Isaías? Subirei acima das mais altas estrelas, me assentarei no santo monte do Senhor, acima das estrelas estabelecerei o meu trono. Eu quero ser superior a todos. Ele não estava reconhecendo o seu devido lugar. Agora veja que interessante. Lúcifer, ele era o querubim cobridor. Ele foi posto em uma função de destaque. Ele era o comandante, estava ali dando as ordens que ele recebia de Deus aos demais anjos celestiais. Eu não gosto dessa palavra comandante porque ela é aplicada a Miguel, Mas Lúcifer, ele estava numa posição de destaque perante os outros anjos do céu. E ele precisava reconhecer a sua posição de liderança, mas ele não podia se exceder à sua posição de liderança. Isso nos leva a um outro desvio, que é a autodepreciação, uma percepção distorcida de si mesmo. Veja, assim como o orgulho, a autodepreciação, ela não deixa a pessoa se colocar no seu devido lugar. A pessoa faz o oposto, ela coloca-se aquém, abaixo de onde ela deveria desempenhar suas funções. É também uma distorção. Por que isso aqui é importante? Porque conseguimos entender um pouco melhor o que é o orgulho, é a soberba, é a arrogância, é o nariz empinado, é a pessoa que acha que não precisa de ninguém. Conseguimos compreender. Só que às vezes misturamos humildade com a pessoa que é apagada, com a pessoa que é retraída, com a pessoa que está acanhada, a pessoa que está encolhida, paralisada. É o que eu vou chamar nesse slide de inseguro. E a insegurança não é humildade. Tentando aqui definir o que é humildade, o que é orgulho, o que é insegurança, eu optei por trazer exemplos. Eu mencionei lá na primeira lição deste trimestre que às vezes temos frases prontas na igreja: entregar o seu coração a Jesus, estar juntinho dele, com as baterias recarregadas. E às vezes essas frases, elas na prática significam o quê? Então eu quero não ficar apenas na definição abstrata, orgulho, humildade, mas eu quero trazer exemplos práticos para que você possa enriquecer o seu estudo ou mesmo o seu repertório espiritual. O soberbo, ele é aquele funcionário que faz uma parte pequena do projeto, mas na reunião fala como se tivesse feito tudo. É como o pregador que interpreta qualquer sucesso como uma confirmação divina do seu ministério, e qualquer crítica é um ataque espiritual à minha família, a Deus, à igreja, quando é uma crítica bem-vinda que o pregador ele precisa levar em conta. É o estudante que nunca lê o texto completo, mas chega na aula e fala, dominando toda a conversa sobre o texto que ele não leu. O soberbo é alguém que conta a mesma história de glória do passado em todo jantar, porque o convidado não tem nada de equivalente para oferecer. E assim, ele fica se arrogando, ele fica se autoexaltando. Agora vamos ver o oposto disso aqui. O inseguro é aquele pesquisador competente, capaz, mas que sempre diz: eu não sou especialista nisso. Mesmo quando é por medo de parecer arrogante. Então ele tem medo de parecer arrogante e ele se rebaixa. É aquele músico talentoso que nunca tem coragem de se apresentar, porque ele sempre acha que não está bom o suficiente, mesmo depois de anos treinando aquela peça, aquela música. O inseguro é refletido na pessoa que recebeu um elogio sincero e imediatamente o desfaz. Que nada, foi sorte, não, eu não sou bom, não.
quem recusa uma liderança para a qual está claramente preparado, dizendo, tem muita gente melhor. Isso aqui é importante. Precisamos nos desviar desses dois extremos. Sabe por quê? Quando eu fico apenas na ideia de autoexaltação, eu tenho que me rebaixar, eu começo a ir para um outro extremo se não forem feitas algumas observações. Imagine você chegando no consultório do seu médico com um problema sério e ali você fala, doutor, eu vim procurar o senhor aqui porque eu estou procurando um especialista, né? Estou com um problema no estômago, isso está me preocupando, será que pode ser um câncer, algum outro problema? E aí o médico te responde assim, especialista, não, rapaz, eu nem estudei muito, na faculdade a gente só fazia churrasco e bebia cerveja, eu nem levei as provas a sério, não, eu passei por bondade dos professores, esse consultório bonito aqui foi o meu pai que fez. Como que você se sentiria depois que o médico falou isso? Depois que o médico se autodepreciou? Você não se sentiria seguro. Ele transmitiu coisas que você fala, eu vou procurar outro médico, porque eu quero alguém que entenda do meu problema. E o que você esperaria que o médico falasse? Você não esperaria que ele fosse arrogante, mas que ele se colocasse no seu devido lugar. Ele poderia sim, olha, a minha especialidade é estômago, eu estudei, eu fiz residência, estudei na Alemanha, então eu quero fazer o melhor aqui por você. Esse médico não foi arrogante, mas ele também não transmitiu insegurança para você. Imagine um pai que precisa corrigir o seu filho, e aí o seu filho, faz uma desobediência ou demonstra que não consegue executar tal tarefa e aí você, o papai também não, o papai é uma criança. Não, você está numa posição de autoridade e a humildade é se colocar no seu devido lugar. Com medo de muitas vezes se autoexaltar, o pai, o médico, o patrão, eles se rebaixam, se autodepreciando, e isso não é humildade. E é importante explicar isso aqui, porque orgulho é um dos primeiros pecados, ou o primeiro pecado. O orgulho é o pecado que a lição trouxe, olha, se o seu pecado é o orgulho, meu amigo, a situação está difícil, é um dos mais perigosos. Então, com medo de se autoexaltar, as pessoas se rebaixam abaixo da posição que elas precisariam desempenhar de um profissional, de um especialista, de um líder, de um pai de família, de uma mãe. Então, eu estou trazendo isso aqui para balancear e para que você, na tentativa de não parecer orgulhoso e soberbo, você cometa outro desvio. Quem que é humilde? Ele apresenta o seu trabalho com confiança, sem precisar diminuir o trabalho dos outros e sem se arrogar dizendo que ele fez tudo sozinho. Ele aceita o elogio com naturalidade. Ele agradece a pessoa e louva o Senhor que concedeu os dons e talentos. Ele reconhece, eu tenho esse talento, mas me foi concedido por Deus. Não é algo meu. Deus me capacitou para isso. Ele admite quando erra sem drama. Olha, eu errei aqui e eu vou corrigir. Ele assume a liderança. É a pessoa certa para fazer isso e ele recua quando não se sente apto. Não precisa competir. Por que ele não precisa competir? Porque ele sabe o seu lugar, ele está seguro, ele se conhece. Vamos avançar e vamos ver exemplos disso no texto bíblico. No segundo livro de Reis, capítulo 5, Naamã, ele pratica um ato de orgulho quando o profeta diz que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O general sírio com lepra, voltando para casa, fala, olha, eu deveria ser tratado, ele deveria me chamar para entrar, ele deveria pôr as mãos sobre mim, dizer palavras mágicas, mas agora ele manda eu mergulhar no Rio Jordão, esse rio barrento, eu tenho outros rios de água cristalina na Síria, mergulhar no Jordão,
e quase ele perde a cura por isso. Não estava se humilhando diante do Senhor. Quando os seus assessores o convencem, vamos testar. Veja o orgulho se manifestando na vida de Naamã. Lucas 15, o filho pródigo. A exigência antecipada da herança foi um ato de orgulho, porque ele estava tratando o pai como se já estivesse morto, priorizando a sua autonomia sobre o relacionamento pai e filho. Lucas 18 é a história do fariseu e do publicano. O fariseu ora contando os seus próprios méritos. Ele fala sobre si mesmo diante de Deus. É o retrato clássico da justiça própria. A oração do fariseu não saiu do seu próprio ego. Vamos estudar essa história mais adiante. Porém, lembre-se, quando estiveres diante de Deus, lembre-se que Ele está no céu e tu estás na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, Davi manda fazer um censo. Contar o exército é um ato de confiança no número, não revela confiança em Deus. Soberba política disfarçada de administração. Vamos ver agora como esses exemplos bíblicos podem se manifestar no nosso dia a dia. Veja ali. Autopreservação da própria imagem acima do relacionamento. Quando o cônjuge sabe que errou, mas não quer pedir desculpas no casamento. Para quê? Para não se rebaixar. Recusar-se a corrigir uma ideia errada, pois admitir o erro seria humilhante. É uma forma de orgulho. Superestimação da própria capacidade. Ignorar o conselho do orientador. Desdenhar da advertência dos pais ou dos mais velhos. Ruptura da fraternidade ordenada por Deus, ou seja, todos nós somos irmãos, mas o orgulho se manifesta quando o indivíduo não cumprimenta quem ele considera inferior. Ele está lá salvando a Amazônia pelo iPhone, mas não cumprimenta o porteiro do prédio, não trata com respeito as pessoas em cargos mais simples. Isto é horrível. Busca da glória humana em lugar da divina. Ele publica as conquistas para colher elogios. Ele fala de si mesmo, como eu sou bom, como eu fiz muitas coisas. Ele hipervaloriza coisas comuns do dia a dia como se fossem... Ele está ali salvando a Via Láctea, salvando o planeta Terra. Fazer obras de caridade para ser visto e admirado. Outra manifestação de orgulho, confundir autossuficiência com sinal de força. Não entendi, Tiago. É recusar ajuda quando se está sobrecarregado. Preferir se virar sozinho do que admitir que precisa de apoio. Deixar o eu no centro de toda narrativa. É aquela pessoa que domina toda a conversa, só ele fala. Alguém começa a falar e conta uma história, ele vai lá e conta uma história melhor. Ele só conta a história dele, como ele é bom, como é que ele jogou, como é que ele marcou o gol, como é que ele fez uma ultrapassagem, como é que ele contou uma piada engraçada, como que ele pregou bonito, como que ele cantou aquela música. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Agora, a parte de sábado diz algo. Quanto a nós, será que nós não somos essa pessoa? Inconveniente, soberba, arrogante, orgulhosa. Rebaixar o próximo para exaltar a si mesmo. O aluno brilhante ri do colega que errou, manifestação de orgulho. O profissional que minimiza a conquista alheia para que ele possa se sobressair. Sabe, o orgulho às vezes... Quando o orgulhoso vê alguém que se destacou, ele ataca aquela pessoa, ele minimiza aquela conquista, ele tenta rebaixar o outro. Não porque ele não reconhece que o outro realmente mereceu, mas porque ele nunca poderá estar lá. E por isso ele tenta destruir quem lá está, quem conseguiu, quem conquistou. Vamos agora ver exemplos bíblicos de autodepreciação. Mas eu quero a sua atenção aqui. Qual é a atenção? Se nós tivermos de errar, é melhor errar pela autodepreciação do que pelo orgulho. Então é melhor, se você não sabe se colocar no seu lugar, é melhor ter uma margem de segurança
para baixo. É o que Jesus explica. Quando você chegar num casamento, é melhor sentar-se numa cadeira inferior à sua do que errar para mais e sentar numa cadeira que daqui a pouco vão tirar você de lá. Olha, isso aqui é para os convidados importantes, VIP, Very Important People. Você vai ter que sentar mais atrás. Quando eu era criança, igreja de interior, a gente chegava no casamento, a igreja toda arrumada, aí a criançada sentava nos primeiros bancos, que era o banco dos padrinhos, né? Aí vinha lá os diáconos, tirava as crianças, olha, isso aqui está reservado, né? Já aconteceu com você? Então eu me lembro desse negócio, né? A gente sentava-se nos primeiros bancos como crianças e depois a organização do casamento retirava as crianças todas ali da frente. Então Jesus está dizendo isso, se for para errar, é melhor errar para menos, é melhor errar para baixo, é melhor ter uma margem de segurança. Então, dentro desse contexto, eu quero apresentar alguns exemplos para vocês e mostrar que as pessoas que estavam se autodepreciando, elas estavam cometendo um outro erro. Elas estavam fugindo, elas estavam recusando o chamado. Aqui que está o erro. Ser humilde e tentar falar, olha, eu acho que eu não mereço isso, é uma coisa, mas você não pode fugir do convite à liderança. Veja só esses exemplos. Êxodo 3 e 4, história de Moisés. Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel, para tirar o povo do Egito. O que Moisés responde? Quem sou eu? E aí Deus insiste, e ele fala, mas o que eu direi ao povo? E Deus fala, não, você vai dizer as palavras que eu colocar na sua boca. Aí Moisés inventa outra desculpa, não crerão em mim. E aí Deus fala, não, eu estarei contigo, você vai fazer esses sinais. E aí Moisés, mas nunca fui eloquente. E aí quando Deus tirou todas as justificativas de Moisés, sabe o que ele responde? Senhor, envie qualquer um, menos eu. É interessante. Aqui nós vemos claramente como Moisés fugia, recusando a liderança. Ele não foi orgulhoso. Lá no Egito, Hebreus diz que ele recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele recusou os tesouros do Egito. Ele não foi orgulhoso, ele não se apegou àquilo. Mas aqui, ele está recusando o lugar dele, a função dele, para a qual ele foi treinado no palácio e no deserto. No deserto teve que fazer uma recuperação, desaprender muitas coisas que aprendeu no palácio. Mas aqui, nitidamente, ele recusa o chamado. Quantas vezes, irmãos, você é eleito para ancião, para chefe das diaconisas, para o ministério da mulher? Quantas vezes você foi chamado para pregar, para professor de escola sabatina, para o ministério pessoal, para ministrar um estudo bíblico, e você se autodeprecia? Não por humildade, mas por recusar o chamado. Você não quer ser orgulhoso, mas você também não está sendo humilde. Você está escondendo os seus talentos. Olha aqui, Juízes 6,15. Gideão recebe o anjo que vem com a saudação, homem valente. E Gideão fala, como que livrarei o povo de Israel? Minha família é mais pobre e eu sou o mais fraco da minha família. Se rebaixando para recusar o chamado. Jeremias 1, 6 e 7. E aqui eu vejo com muita cautela Jeremias, mais pelo contexto do que pelas palavras, mais pelo contexto, porque ele estava recusando o chamado de profeta, queria ser sacerdote. Sacerdote tem uma vida mansa, tranquila, oferece o sacrifício. O profeta não. O profeta tem que falar coisas que os outros não querem ouvir. E Jeremias sofreu muito por isso. Ele fala assim, eu não quero ser profeta, eu nasci para ser sacerdote. Eu que não sei falar, não passo de uma criança. E o Senhor disse, não digas, não fale assim, não passe de uma criança. Deixe-me apresentar a missão. Jeremias já estava recusando o chamado antes de ouvir a missão. E Deus falou, não digas, não passe de uma criança. 1 Samuel 10, 22, Saul já tinha sido escolhido rei, mas quando foi ser apresentado ao povo, ele se escondeu no meio da bagagem. Ele era o mais alto, mais forte. Ele tinha o profeta ao seu lado, ele foi chamado por Deus. E aí o que lhe cabia? Acompanhar Eliseu, humildemente ali,
mas ele optou pela falsa humildade. Eu vou me esconder aqui. Então, não é humildade, é a falsa humildade. Mateus 25, 14 a 30. Servo que enterrou o talento. Ele conhecia o valor do talento, mas por medo de errar, preferiu não utilizar o dom, escondeu debaixo da terra. Quantos aqui que não estão me ouvindo? Esposa, cutuque o seu marido. Esposa, ajude o seu marido a ficar no lugar dele. Esposo, fale para sua mulher que ela tem talentos, que ela tem virtudes e que ela não pode fugir do chamado dela. Quantos não estão escondendo o talento, pensando estarem praticando a humildade, mas estão se autodepreciando, estão se apagando, estão sendo acanhados, covardes, inseguros. E Deus pediu para os inseguros, ali no episódio de Gideão, ficarem em casa, voltarem. Estabelecendo então essa cosmovisão, esse contexto. Falando em cosmovisão, eu me lembro aqui de uma aula do meu professor e também orientador de dissertação, o professor e pastor Flávio Prestes. Ele é professor de teologia do NASP. Ele nos deu uma aula sobre cosmovisão. Então, a cosmovisão não é apenas uma lente que você coloca e tira. A cosmovisão é algo entranhado na sua natureza, que foi construído ao longo dos anos da sua criação, da sua infância, da cidade onde você nasceu, que traz ali os seus traumas, as suas emoções. Então a cosmovisão não é algo que você troca, é a maneira pela qual você enxerga o mundo, se enxerga a si mesmo, né? E a sua cosmovisão costuma ter um ponto cego. Eu nunca me esqueci disso. Todos nós temos um ponto cego, algo que não enxergamos. E para nos colocar em nosso lugar, precisamos enxergar. Agora tem um outro problema. É que às vezes a nossa cosmovisão ignora o ponto cego. O ponto cego, ele é cego. Se ele não fosse cego, não seria ponto cego. E às vezes pensamos que conhecemos o nosso ponto cego, quando o ponto cego é aquilo que você não conhece, você precisa de outro. É aquele lugar no retrovisor do carro que você... Rapaz, de onde saiu essa moto, né? Os motoqueiros têm um talento, você está dirigindo, de repente vem uma moto que você fala de onde que ela saiu, é o ponto cego. De onde veio esse carro, onde estava essa pessoa, eu não vi, eu não enxerguei. Então, se você tivesse a capacidade de enxergar o ponto cego, ele não seria ponto cego. Por isso você precisa da ajuda do outro, do conselho, da fala. Agora, cuidado com o narcisista. É aquela pessoa que te manipula. Ele vai te rebaixar para que ele prevaleça. Não é uma boa pessoa para você pedir opinião. Mas cuidado também com o... Como é que é o nome da pessoa aqui? Com o depressivo. Para ele nada vai dar certo, nada vai ter sucesso. Cuidado em pedir conselhos a essas duas pessoas. Eles estão com a sua visão desequilibrada. Então lembre-se, você vai ter um ponto cego. Você tem, eu tenho. Nós precisamos dos outros para nos ajudar a ver esse ponto cego. Como assim um ponto cego? Às vezes estamos aqui falando, né, numa perspectiva bíblica e existe a perspectiva ateísta, darwinista, e às vezes retratamos essa perspectiva de maneira incorreta. Geralmente, quando vamos retratar o que o outro grupo acredita, o nosso ponto cego entra e nós retratamos o outro de uma maneira caricata. Às vezes utilizamos um espantalho. Cuidado. Você não pode aqui pensar que orgulho, eu não vou falar, é contra o evolucionismo, né? Porque é orgulho da minha parte combater esse outro grupo. Não. O Evangelho Eterno diz adorar a Deus. Se as pessoas não estão adorando a Deus, não é orgulho você apontar que existe um erro, não é soberba. Agora, por outro lado, cuidado, porque talvez você não está explicando aquele autor com justiça. Você não está explicando o pensamento do seu inimigo, da sua esposa, do seu chefe, da maneira correta. Você só está olhando da sua perspectiva. O seu ponto cego está interferindo.
Então você não pode se rebaixar diante do evolucionismo. Aí você está se autodepreciando. Mas se você não considerar o seu ponto cego, você também pode estar praticando um ato de soberba. Então, queridos irmãos, cuidado com a distorção, com a visão distorcida de si mesmo. A humildade é você se colocar no seu devido lugar, é a justa estimativa de si mesmo. Agora, na dúvida, um pouquinho abaixo. Na dúvida, sente no assento menos importante. Trabalhe sempre com uma margem de segurança. Tendo feito aqui esse esclarecimento, dando esse contexto, vamos entrar na nossa lição. Aprisionados no orgulho, o orgulho teve início no céu com Lúcifer. Não temos uma explicação para como o pecado surgiu no coração de um ser puro. Se tivéssemos uma explicação, aí teríamos uma justificativa para o pecado, e não há justificativas para o pecado. A lição diz que o orgulho é o oposto do caráter de Deus. Satanás, por meio do orgulho, se rebelou e transmitiu também o orgulho a Eva, transmitiu o orgulho aos homens. E a lição pede para lermos 1 João 2, verso 15 a 17. Quais são os 3 ensinos principais sobre o orgulho? Não ameis o mundo, não ameis as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, eu acho que é aqui, ó. Porque tudo que há no mundo, aí os 3, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, cuidado para você não manifestar orgulho pelas paixões carnais, orgulho pelo que você contempla e cobiça as coisas do outro, e amor às coisas dessa vida, a soberba da vida. Porque tudo aqui é vaidade. E eu comentava com a minha esposa, eu era uma pessoa tão ativa, tão extrovertida, quando eu tinha os meus 16 anos, para não dizer os meus 15 anos, né? Mas parece que vamos envelhecendo e aquilo que antes trazia euforia, vamos fazer um passeio com os amigos, vai ter uma festa de casamento, um aniversário, né? As crianças ficam eufóricas no aniversário. Parece que vamos ficando tão estáveis que isso não traz tanta euforia. E também os momentos ruins não trazem tanto desespero. Nós vamos ficando, como eu disse para a Fernanda, parece que a gente está ficando chato, sem emoção. Nós vamos ficando mais planos, ok? Como se fosse uma linha mais contínua. Coisas que, tem uma comida, um bolo de alfarroba. Aquele bolo, irmãos, aqui do aniversário, viu? Era um bolo vegano, viu? Não tinha leite, ovos, tá bom? Feito pela irmã Zilma, uma pessoa que mora aqui perto de nós. Eu recomendo as coisas que ela faz, tudo é muito gostoso, né? Então ela preparou aquele bolo vegano para nós. Não tinha ingredientes de origem animal, tá bom? Mas, por que eu estou falando isso? Porque parece que essa soberba da vida não chama mais tanto atenção, né? Você compra algo e aquilo não vai mudar a sua vida, mas quando você é adolescente, jovem, se eu tivesse aquele relógio, se eu tivesse aquele tênis, essa camisa vai fazer eu namorar com aquela com a moça, é essa camisa, é esse vestido, é aquele salto alto, e isso, quando chega um momento da vida, não deveria mais chamar tanto a nossa atenção. Na velhice, estou quase lá, mais 20 anos eu terei 59, mais 20 anos eu terei 59. Nós deveríamos ser mais estáveis, controlar mais essas paixões, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e é isso o que nós sentimos, que tudo é vaidade, tudo é como correr atrás do vento. E quando nós olhamos para pessoas mais novas, nós vemos, olha, ele ainda não descobriu que tudo é vaidade. E eu fico pensando no que o meu pai, que tem 60 anos, ou no que os meus avós, que têm ali os seus 70, 80 anos, estão pensando. Quando vê um jovem de 40 anos, animado, disposto, tudo é vaidade. Então, não devemos nem para um lado, nem para o outro extremo. Devemos pensar no equilíbrio, a estabilidade. É gostoso um almoço em família, é gostoso uma festa de aniversário, é muito bom.
É gostoso comprar uma roupa nova, sim, mas não vai resolver os seus problemas. É terrível, né, uma conta para pagar, é terrível, mas sua vida não vai acabar por causa disso. Você precisa andar ali na linha do meio, no equilíbrio, ter uma percepção equilibrada da vida e de si mesmo. Você precisa conhecer a si mesmo, e a lição de segunda, leia Lucas 18, o que você pensa sobre esses dois homens, o que Jesus pensava. Que lição importante esse texto ensina a todos nós é a parábola do fariseu e do publicano, ali em Lucas 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Pode haver alguém justo? Pode, mas não é você que dá o veredito, é Deus. Por exemplo, Jó era um homem reto, justo, íntegro e que se desviava do mal, mas ele mesmo não dava o veredito, ele se colocava um pouquinho abaixo. É aqui que está o ponto. O fato de você não poder dar o diagnóstico sobre você mesmo não quer dizer que o médico não possa lhe dar o diagnóstico. Nós estamos sujeitos a variações, a pontos cegos, a emoções, e não devemos dar o nosso próprio diagnóstico. Precisamos pedir orientação a um terceiro. Assim também não devemos avaliar nós mesmos se somos justos ou não. Mas Deus sabe. Você deve ter a consciência limpa, mas jamais diga: eu sou justo, eu sou perfeito, eu estou sem pecado. Jamais diga isso. Deixe Deus dar esse elogio, mas não você. Porque no instante que você abrir a boca e fizer esse elogio sobre si mesmo, você excedeu o seu lugar. Você praticou orgulho. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Ele não orava a Deus. Ele falava consigo mesmo. E o texto diz que ele estava em pé, quando a posição mais apropriada para a oração pública é a oração de joelhos. Você está ali se prostrando contra o Criador do universo, o Criador do céu e da terra. Né? Lembre-se, tu estás na terra e Deus no céu, sejam poucas as tuas palavras. De joelhos é a posição sempre mais apropriada. Podemos orar em pensamento, em qualquer momento, dirigindo, lavando a louça, deitado na cama, mas no culto público, a humildade requer que nós reconheçamos a posição que a nós pertence. E nós não falamos com Deus de igual para igual. É por isso que numa audiência, os filmes ali retratam, né? Quando o juiz entra na sala, principalmente no judiciário americano, né? As pessoas se colocam de pé em respeito. Quando alguém vai cumprimentar você e você está sentado, você se coloca de pé em respeito. Né? Você não vai ficar ali sentado como se fosse um rei cumprimentando uma visita. Você se levanta: oi, tudo bem, seja bem-vindo. Então, se entre pessoas nós mudamos a nossa postura, os soldados eles batem continência a quem tem uma patente superior. Né? Por que Deus não alteraríamos a nossa postura? Falamos tanto de orgulho e humildade, e se você for procurar sobre esse assunto, você vai ver que para orações públicas, olha que estou fazendo a diferença entre orações particulares, entre orações mentais e as orações públicas. As mentais você faz em qualquer posição, mas as públicas, onde você eleva a sua voz a Deus no culto público ou no culto particular, elas deveriam ser feitas ajoelhado, para demonstrar dependência na postura física. Tanto que adorar, proskineu, em grego, é dobrar os joelhos. Se você for olhar as referências aos termos de adorar a Deus, e o adorou quer dizer que ele dobrou os joelhos. Então, quando nós vermos a Jesus, nós não vamos ajoelhar, demonstrando que o nosso devido lugar, nos colocando no lugar que nos cabe, de joelhos, prostrados, e às vezes falamos tanto de humildade, e às vezes na igreja não fazemos nenhuma oração ajoelhados. Será que isso não tende a nos ensinar mais sobre humildade? Veja que o texto destaca que o fariseu orava em pé.
Podemos orar em pé mais uma vez, eu vou repetir aqui para que as pessoas não compreendam mal. Na sua oração mental, particular, ore em qualquer posição, mas no culto público. No culto público exige uma movimentação física. Os anjos o fazem, os anjos cobrem o rosto. Santo, santo, santo. Os anjos não pronunciam o nome de Deus e a gente não leva essas coisas em conta. Se você for procurar no espírito de profecia, você vai ver essa distinção que eu falei entre a oração mental e a oração no culto público e no seu particular, ok? Então, o fariseu que ora em pé, ele é tido como uma pessoa orgulhosa diante de Deus. Vamos avançar aqui. Ele orava dele para ele mesmo. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano pecador. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este justificado desceu para sua casa. Quem era o publicano? Era um homem perdido, apostatado, fora da igreja. Ele não sabia nada, ele só falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele saiu justificado, encontrou misericórdia, a sua oração foi ouvida. Agora, a oração do fariseu não, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, quando nos colocarmos diante de Deus, vamos confessar a nossa indignidade. Senhor, Tu és tão poderoso, estás assentado em um trono de glória, elevado acima dos querubins. Tu que criaste os céus e a terra. E aí vamos falando com Deus. Senhor, somos pó. Não somos nada diante de Ti. Somos menos que pó. Como a gota que cai de um balde. Como o vapor que sai de uma panela. É assim que a Bíblia descreve. Mas o Senhor ainda nos ouve. Tem misericórdia de mim, Senhor. É assim que devemos nos achegar a Deus. Com humildade, com respeito, né? Então, devemos conhecer a nós mesmos. Qual é o nosso lugar diante de Deus? Entende? Quanto mais nos aproximamos de Cristo, diz a lição, mais claramente enxergamos nossa pecaminosidade e indignidade. Só de um modo o verdadeiro conhecimento de si mesmo pode ser alcançado. Precisamos olhar para Cristo. Não conhecê-lo é que dá aos seres humanos uma tão alta ideia de sua própria justiça. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quanto mais chegamos perto de Cristo, mais nós vamos discernindo as nossas falhas de caráter e vamos procurando melhorar, e vamos crescendo, e vamos melhorando. Quem sabe um dia Jesus Cristo vem aqui, e certamente Ele virá, mas quem sabe Ele nos diga: servo bom e fiel. Ele pode um dia nos dizer isso, mas nós não podemos dizer isso de nós mesmos. Então, que alegria será quando Jesus nos disser: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Deixe Deus dizer isso de você. Enquanto aqui estamos, coloquemo-nos no mesmo lugar do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Este é o nosso lugar. E o publicano se colocou no lugar adequado. Diante de Deus, todos nós estamos no lugar de poeira, de inferioridade. Diante de Deus, todos nós estamos na condição de publicanos e pecadores. Terça-feira, Moisés, servo humilde. Por que Moisés escolheu seguir um caminho diferente, muito mais humilde? Isso aqui é antes dele ir para o deserto. Veja que relato bonito nos é trazido aqui em Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. No primeiro momento, ele tenta libertar o povo
com a sua própria força, com a sua influência do palácio. Depois ele se coloca no seu devido lugar. Eu sou um hebreu. E ele sai do palácio. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele colocou-se no seu devido lugar. Qual é o devido lugar de Moisés? Obedecer a Deus. Não importa as circunstâncias, este é o nosso lugar. Às vezes você está com um emprego e aí vem a prova do sábado. Qual é o seu devido lugar? Obedecer a Deus em lugar dos homens. Não é uma atitude soberba e não será degradante e humilhante. Obedecer a Deus como quem vê o invisível. Abandonar o que precisa ser abandonado. Entregar o seu dízimo como quem vê o invisível. Certo de que Deus nos pediu e Ele nos recompensará. Um dia, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aqui embaixo, no rodapé de terça, será que alguém descreverá você como humilde ou manso? Uma boa avaliação. Estou eu sendo manso? Eu acho que sim, mas como a minha esposa está me enxergando? Como os meus filhos, que visão os meus filhos têm de mim? Estou eu sendo manso? Como está o meu tom de voz? Eu acho que eu falo baixo. Quando falo alto. Meu filho acha que está falando baixo. Eu peço, fale baixo, filho. Aí ele, tá bom. Aí fala alto. Reserve um tempo para ouvir o hino Jesus é Melhor e ler sua letra no Inário Adventista do Sétimo Dia e no 321. Existe um outro que eu gosto muito, não sei se está no Inário Novo. Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo seja sempre honrado. Não eu, mas Cristo quero revelar. Não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça. Não eu, mas Cristo em todo o meu pensar. Tão só Jesus a me suprir as faltas. Tão só Jesus, não mais queixo-me em vão. Tão só Jesus, não mais qualquer vaidade. Tão só Jesus, nenhuma presunção. Eu amo esse hino. Eu sempre repito a letra deste hino. Eu pedi que os meus filhos memorizassem a letra desse hino. E quando eles brigam, eu falo, vai lá cantar o hino, não eu, mas Cristo. Precisamos de humildade, precisamos abandonar todo o orgulho. O orgulho é o pecado mais ofensivo. E os discípulos estavam disputando quem era o maior no reino dos céus. Leia Lucas 22, 24 a 27. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Talvez uma referência ao Ptolomeu Evergeta, né? Que quer dizer benfeitor em grego. Depois você procure lá. Alguns dizem que Jesus estaria fazendo uma referência a um rei da dinastia ptolomaica, que foi o benfeitor para os judeus. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Na perspectiva humana, quem está à mesa. O empregado, ele é o menor. Mas na perspectiva divina, o nosso devido lugar, ele é diferente. As coisas são discernidas espiritualmente. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Olha que interessante. Como Jesus respondeu à discussão dos discípulos sobre o que é a verdadeira grandeza? No reino de Deus, o maior é quem serve. Por isso, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como assim o maior é quem serve? Jesus, ele estava seguro da sua posição como criador do universo. Jesus estava seguro de que a lei poderia ser obedecida. Então, o Pai o envia ao mundo. Corpo, sacrifícios e ofertas não quisestes. Contudo, corpo me preparaste. Que oração bonita.
Jesus vem ao mundo dizendo ao Pai, corpo me preparaste. Eu me submeto, meu Pai, à missão. E Jesus vem a este mundo. Mas Jesus não fica se rebaixando perante Anás, Caifás, perante os soldados. Jesus o tempo inteiro tem a sua posição de dignidade. Jesus, ele fala com autoridade. Por isso viam que a sua doutrina era diferente, porque ele falava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Veja que interessante. Jesus sabia quem ele era e por saber quem ele era, ele não achou que ele deveria ficar preso àquilo ali. Ele, por escolha pessoal, se rebaixa com o propósito de resgatar os que estavam humilhados e os que se sentiam resgatar os que estavam humilhados e abater os que se sentiam orgulhosos. Percebe? Jesus não recusa o seu chamado, ele aceita de bom grado. Ele vem, ele se rebaixa a fim de alcançar e elevar aquelas pessoas. Então, veja lá. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Parábolas de Jesus. Terrível isso daqui. Eu tenho 2 textos para enriquecer a sua lição. Um está lá em Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Você se coloca no seu lugar. Não pense além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não tente se colocar em lugar superior, porque existe no reino de Deus outra ordem diferente da ordem deste mundo. Você vai se colocar no seu devido lugar. Pensar como convém. Um pai diante de um filho, normalmente ele deve manter uma posição de liderança, ainda mais se o filho é pequeno. Agora veja outro texto, Filipenses capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tiago, isso aqui não conflita com tudo que você falou do médico, do patrão, do pai? Não. O plano aqui é diferente, é o plano espiritual. Nas relações materiais dessa vida, Jesus reconheceu: o maior é o que está sentado sobre a mesa. Mas no reino do céu, que é espiritual, o plano aqui é diferente. O pai olha para o filho e reconhece o quê? A pureza da criança. Isso vai lhe impedir o ímpeto na correção, porque ele sabe que ele errou mais do que o filho. Ele é mais pecador que a criança. Você compreende? Você vai olhar para as pessoas na igreja e vai considerá-las superiores a você espiritualmente, porque você conhece o seu orgulho, eu conheço os meus pecados. A gente, então, deve ter um olhar diferente no plano espiritual, considerando sempre o outro mais fiel, mais dedicado, mais desprendido, com mais comunhão com Deus, sabendo que nós sempre precisamos melhorar. Agora, veja só o restante do texto. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não fique pensando, olha, isso aqui é meu, não. Cuidado para não invadir a esfera do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Ele não ficou preso às suas coisas. Ele abriu mão de tudo, porque ele tinha certeza, garantia. Ele estava seguro de que ele era Deus. Ele estava seguro de que a lei poderia ser obedecida e cumprida. Como? Soberbamente? Não. Apegado ao seu Pai pela oração. E aqui nós temos a oração que devemos fazer a Deus. Senhor, toma o meu coração, pois não consigo entregá-lo. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me apesar de mim mesmo.
tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa. Tem gente que não quer a pureza nem a santidade, mas Deus quer te levar para lá. Apenas peça. Onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Senhor, toma o meu coração. Não posso entregá-lo. Toma-o, é tua propriedade. Faça sempre essa oração. Finalmente, aqui na parte de quinta-feira, a lição novamente chama a atenção ao texto de Lucas 22, 27. Veja que Jesus, como diz aqui no verso 27, eu não sou o que está sentado sobre a mesa. Aqui eu sou aquele quem serve, aquele que está lavando os pés. Percebe? Os discípulos deveriam ter lavado os pés de Jesus, e Jesus é superior. Mas para ensinar a lição, Jesus mostra que ele é seguro de quem ele é, da sua posição. E para salvar os demais, Jesus se rebaixa e lava os pés dos apóstolos. Percebe? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Mas Jesus reassume a sua posição. Veja no 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, eu sou rei. Estou aqui numa fase de humilhação para resolver os problemas do reino, para refutar as acusações de Satanás, para salvar a humanidade e mostrar que a lei pode ser obedecida. Vocês não teriam esperança. Eu me rebaixo, porque eu sei quem eu sou. Por isso eu escolho. Qual é a diferença aqui entre a autodepreciação e a posição de Jesus? Eu escrevi aqui na lição. O que se autodeprecia não sabe quem ele é, tem uma percepção distorcida de si mesmo. Ele foge. Ele não aceita o encargo. Ele não quer a liderança. Ele recusa o chamado. Jesus sabe quem ele é. Jesus escolhe. Jesus desce a este mundo não empurrado, não por pressão, mas ele voluntariamente escolhe, ele desce por amor. E ele desce para desempenhar um serviço ativo, resgatar aqueles que haviam sido humilhados por Satanás e abater o perverso e soberbo de coração. Ele desce para uma missão, para libertar. Assim como na batalha, o rei se veste como soldado e luta ao lado dos seus oficiais. Mas depois da batalha, ele assume as suas vestes reais sobre o seu palácio e se assenta sobre o seu trono. Mas para a missão, ele se rebaixa. As coisas são diferentes. Você precisa saber o seu lugar diante de Deus, ajoelhado, prostrado, humilde, contrito de coração, orando: Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui neste mundo, Jesus te chama para a mesma missão. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, assim como Jesus se despiu da sua dignidade, nós também podemos nos despir da nossa posição para trabalhar no reino de Deus. Eu fiquei sabendo que o Dr. Milton Afonso, um bilionário, uma pessoa que já custeou os estudos de inúmeros jovens, que fez muito pela igreja, ele frequenta uma igreja também. Ele é um irmão. Está ali com o rico e com o pobre, o educado e o humilde. É interessante isso, né? Não é uma igreja só para o rico, a igreja é para o rico e para o pobre. E ele pediu na igreja: olha, se vocês quiserem me dar um cargo, eu gostaria de ser diácono. É aquele que tanto dinheiro tem, está ali, carregando a salva, recolhendo as ofertas. Percebe? O empresário, o médico, o cheio de posses, ele deve no seu dia a dia desempenhar a sua função fielmente. O magistrado, o advogado,
o promotor, o delegado, o policial. Eles devem desempenhar a sua função. Agora, no dia de distribuir folhetos, todos esses podem ir na rua, bater nas portas da casa e oferecer um livro da esperança. Você percebe que neste mundo precisamos desempenhar as nossas funções profissionais? Mas no reino de Deus vale a fraternidade, onde todos são iguais, onde todos devem considerar os outros superiores a si mesmo, onde todos devem considerar não apenas os próprios bens, mas também o dos outros, para você não entrar na seara alheia, para você não invadir o espaço alheio, para você sempre julgar o seu próximo da melhor maneira possível, considerando sempre, talvez não foi por mal, existe uma outra possibilidade, e isso revela humildade, é a verdadeira grandeza. Que sejamos como Jesus, sabermos a nossa posição, despirmos da nossa roupa, do nosso uniforme, mergulharmos para salvar aqueles que foram humilhados, os que são maltratados, aqueles que precisam de ajuda, assim como Jesus nos ajudou. Nós vamos ajudar os que também precisam de ajuda. Quanto mais nos achegamos a Jesus e mais claramente discernimos a pureza do seu caráter, tanto mais claramente discernimos a extrema malignidade do pecado e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear a própria bondade, a própria santidade. Que o Senhor o abençoe, que você possa ser no reino de Deus como aquele que serve, aquele que lava os pés, e que nós possamos entregar o nosso coração a Jesus. E quando tudo aqui terminar, ouvir da boca de Cristo: bem está, servo bom e fiel, possuir por herança o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Que Deus o abençoe.